Apocalipse, irmãos, capítulo 5, nós falamos acerca das adorações que foram dadas ao Cordeiro, ao Pai, agora ao Filho, no momento, da sua glorificação. Então nós vimos ali os três tipos de adoração. Primeiro foram os 24 anciãos, os 4 animais, adorando ao Pai. Depois, quando Cristo chega no céu, foram os anjos adorando ao Filho. Então os anciãos deram ali adoração ao Pai, os anjos deram adoração ao Cordeiro, mas aí depois veio a criatura que prestou 4 tipos de adoração, tanto ao Pai como ao Filho, ao Cordeiro, porque os anjos deram 7 tipos de adoração, ou seja, os 24 anciãos e os 4 animais deram 3 tipos de adoração ao Pai, depois os anjos deram 7 tipos de adoração ao Filho, mas aí a criatura, ela dá 4 tipos de adoração, tanto para o Pai como para o Filho, demonstrando que eles são iguais, porque entre 1 ao 7, o número 4 é o que está ali no meio. Então a criatura adorando tanto um como ao outro, no versículo 13 de Apocalipse 5, nós vimos que toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, ou seja, tanto o Pai como o Filho, eles são iguais em domínio, em majestade, em poder, em glória. Então a criatura entendeu isso, e a criatura assim o adorou, para demonstrar isso para nós. Então nós terminamos falando como que a criatura, ela soube disso, que tanto o Pai como o Filho são iguais. Aí entra esse estudo que nós vamos ter hoje, que fala sobre a vinda do Espírito Santo, porque a criatura aqui, ela entendeu isso, ela soube disso. Por quê? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo que ali estava, que ali está, melhor dizendo, na terra, nos inspirando agora. E aí vamos ver o versículo 6, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, que diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então preste atenção aqui no finalzinho, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então João fala que quando ele olhou, quando um dos anciãos ali mostrou para ele Jesus, porque ele chorava por não achar ninguém digno de abrir o livro, desatar os seus selos. Então João olha e ele vê Jesus, um dos anciãos diz: olha, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então João olha e vê Jesus, mas ele também vê o quê? Os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então em Apocalipse, vou pôr aqui, Apocalipse capítulo 5, o versículo 6.
nos fala, né, os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então aqui, preste atenção nesta palavra aqui, ó, enviados a toda a terra. Então aqui fala sobre o Espírito Santo, que ele foi enviado agora para a terra. Por que que isso é importante? Porque nós voltamos lá no capítulo 1 de Apocalipse. Volta aí, capítulo 1 de Apocalipse. Olha o versículo 4. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, fala que o quê? Os 7 Espíritos que estão diante do trono, estão diante do trono. Diante do trono de quem? De Deus. Então aqui, irmãos, nós temos esses 2 pontos importantes para nós observarmos, porque, como eu disse, nós devemos estar atentos, né, a cada palavra, a cada registro que é feito na Bíblia. Então, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, nós lemos os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Mas aí no comecinho do livro fala que os 7 Espíritos, ou seja, o Espírito Santo, né, está onde? Está ainda diante do trono de Deus. Então aqui em Apocalipse 1:4 ele está no céu. Mas aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, já fala que o Espírito Santo, né, ele já foi enviado sobre a terra. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa aqui, ó, nesse meio aqui, ó, entre o Apocalipse 1:4 e o capítulo 5 e 6, aconteceu um evento para que o Espírito Santo saísse diante do trono de Deus e viesse para a terra. E aí nós vamos lá no Evangelho de João. João, capítulo 7. João, capítulo 7. Nós vamos ver aí o que aconteceu, o que era necessário, melhor dizendo, acontecer para que o Espírito Santo saísse, né, deixasse ali o céu, saísse de diante do trono de Deus e viesse, fosse enviado por toda a terra. João capítulo 7, versículo 37. João capítulo 7, versículo 37. E diz assim: E no último dia
o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, irmãos, Jesus estava falando aqui, dessa água, desse rio de água viva que estava correndo, e João aqui registrou que ele estava falando de quê? Do Espírito Santo. Só que ele fala que o Espírito Santo, ele ainda não tinha sido dado, ou seja, ele estava ainda diante do trono de Deus. Por quê? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, aqui, entre meio esses dois versículos, nós podemos colocar aqui, João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. O Espírito Santo diz aqui que ele não fora dado porque Jesus não ainda, não ter sido, porque Jesus não foi ainda glorificado. Então era uma condição, irmãos, para que o Espírito Santo fosse enviado a toda a terra. Era o quê? Jesus ter sido glorificado. Então, quando Jesus aqui estava na terra, o Espírito Santo aqui estava lá, diante do trono de Deus, estava diante do trono de Deus, não tinha sido ainda enviado, mas depois, como nós falamos, quando Jesus então foi glorificado, aí sim, ele foi enviado a toda a terra, porque nós vemos a trajetória, desde o Gênesis, do Espírito Santo, nós vemos que lá em Gênesis 1, versículo 1, fala, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a primeira menção do Espírito Santo é aqui, Gênesis 1:2. Vamos um pouquinho, a trajetória. Lá em Gênesis 1 e 2, eles estavam aqui se movendo. Sobre a face das águas, se movendo sobre a terra, informe e vazia. E aqui ele já mostra, irmãos, a sua obra. Como diz aquele ditado, a primeira impressão é que fica. Então, quando a gente vê a primeira menção do Espírito Santo, ele se movendo sobre a terra informe e vazia, já nos mostra, a sua obra, que é o quê? Trazer movimento, trazer, girar, estar trazendo ali um movimento
sobre a terra informe e vazia. Então aquela pessoa que às vezes a gente acha que não tem salvação, aquela pessoa que a gente acha que não tem jeito, porque ela está informe, ela está vazia, né? Ela está como a terra aqui, em trevas, que havia trevas sobre a face do abismo. Então ela está sem forma, vazia, em trevas, no abismo, né? Mas a gente não pode se esquecer que o Espírito Santo está ali, se movendo, né? Está ali pairando, está trazendo movimento, para que um dia venha se cumprir o versículo 3, e disse Deus, haja luz. Então o Espírito Santo já mostra que a sua obra é essa, né? Pairar, se mover, para trazer vida aonde não há vida. Então o Espírito Santo estava aqui na terra, trazendo movimento, e aí Deus começa a criação. Deus cria a terra, Deus cria os animais, Deus cria a vegetação, e aí Deus cria também o homem para colocar sobre essa terra. E aí lá em Jó, capítulo 33, nós vemos que o Espírito Santo estava na criação do homem. Jó capítulo 33, o versículo 4. Isso, Jó 33, versículo 4, diz assim, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então aqui nós vemos o Espírito Santo, Jó 33, 4, na criação do homem. Então, irmãos, essa trajetória é só para você entender, né? Como nós já demos uma pinceladinha daqui, mas aí nós vamos a trajetória do Espírito Santo até chegar aqui para você entender melhor, né? Que aí nós vamos entender melhor esse contexto aqui, da vinda do Espírito Santo sobre a terra. Mas aí vamos à trajetória dele, desde lá da criação, se movendo sobre a terra. Aí ele cria o homem, e aí Deus coloca esse homem aonde? Num jardim. Então o homem criado é colocado no jardim, e Deus, ele começa a ter comunhão com esse homem. Ele desce no jardim para ter comunhão com esse homem, com essa mulher que foram criados por ele, e ali no jardim eles têm esse momento de comunhão, né? E o Espírito Santo era esse vínculo que fazia, né, Deus ter comunhão com o homem, o Pai ter comunhão com Adão, com Eva, né? O Senhor Deus tendo comunhão, né, com o seu ser criado. E então o pecado veio e quebrou esse vínculo, o pecado veio e quebrou esse elo. Mas mesmo assim Deus ainda vai atrás de Adão, Deus vai atrás de Eva. Para quê? Para trabalhar na restauração, para trabalhar na redenção deles, para restaurar essa comunhão. Então o Espírito Santo que ali estava unindo eles, né, ao Pai, agora trabalha de uma outra forma, para tentar convencer o homem agora caído do pecado, da justiça e do juízo. Então quando o Espírito Santo, Deus, né, vai ali, o Espírito Santo fala com Adão. Lá no capítulo 3, no versículo 9, nós vemos, né, o Espírito Santo tentando convencer Adão. Versículo 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Então Deus sabia onde ele estava. Mas ele faz essa pergunta para quê? Para que Adão confessasse o seu erro. Para que Adão dissesse, Senhor, eu pequei.
eu reconheço que o que eu fiz foi errado. Então Deus não estava procurando Adão, falando, onde você está, Adão? Não. Mas quando Deus fala isso, Ele queria o arrependimento da parte de Adão. Que Adão reconhecesse, para que Adão olhasse e pensasse, onde eu estou? Porque o homem que antes tinha comunhão com Deus, estava alegre na presença de Deus, agora está o quê? Escondido. Está ali fugindo da presença de Deus. Então era o Espírito Santo tentando convencer Adão de onde ele estava, da sua situação. E aí nós vemos que nasce Caim, nasce Abel, filhos de Adão e Eva, e da mesma maneira o Espírito Santo está ali convencendo Caim do pecado. Quando Caim ele se ira por causa da sua oferta não ter sido aceita, o Espírito Santo então fala com Caim lá no versículo 6, Gênesis 4, versículo 6, que diz assim: e o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, lá em Gênesis, vamos colocar aqui no capítulo 2, vamos colocar no capítulo 2, Gênesis, capítulo 3, capítulo 2 e 3. Quando Deus coloca Adão ali no Éden, no jardim, o 2:8, vamos pôr aqui o capítulo 2 e 8. Deus colocando Adão no Éden. Era o vínculo da comunhão entre o Pai e Adão. Porque Deus, irmãos, a palavra de Deus nos fala várias vezes, que Deus nunca foi visto por ninguém. Então, Deus, como Ele se manifestava ali para ter essa comunhão com Adão? Através do Espírito Santo. Da mesma maneira que nós hoje, para você entender que nós temos comunhão com Deus, através do Espírito Santo, naquela maneira era com Adão. Então Adão não via Deus face a face, porque a Bíblia deixa claro que ninguém nunca viu a Deus. Era através do Espírito Santo que fazia essa comunhão, como eu disse, que nós temos hoje. Só que aí o pecado veio, o homem caiu, e aí ele passou ao quê? A convencer, lá em Gênesis 3, o versículo 9, e no capítulo 4, o versículo 6 e 7, ele agora está convencendo, o homem do pecado. Só que a história continua, irmãos. A população começa a aumentar na terra, os homens vão se multiplicando, e aí entra o capítulo 6, que é a corrupção geral do homem. Tem até um título aqui, você vê antes do capítulo 6, que fala sobre isso.
E aí, no versículo 1, diz assim, Gênesis 6, 1, até o versículo 3. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito comigo para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então aqui, por causa da maldade, da corrupção, o Espírito Santo, trabalhando, convencendo o homem, e o homem com o coração duro, com o coração insubmisso a Deus, Deus então chega aqui no capítulo 6, e ele faz o quê? Ele retira o Espírito Santo. Ele tira o Espírito Santo da terra. É tirado da terra e vai para o céu. Então Deus tira aqui, o Espírito Santo da terra, e o Espírito Santo agora sobe para o céu. E aí nós vemos que depois disso vem o quê? O juízo de Deus, através do dilúvio, que Deus anuncia a Noé o dilúvio. Então ele fala que esses 120 anos que o povo tem, é o quê? Não é de idade, a pessoa vai viver só até 120 anos e vai morrer. Não, ele fala que seria 120 anos a partir daquele dia. Então, a partir daquele dia, daqui 120 anos, viria o dilúvio. Porque a gente vê que depois teve pessoas da Bíblia, após esse período aqui que Deus fala, que viveram mais de 120 anos. Então era Deus falando: olha, a partir de hoje, o homem vai ter somente 120 anos. Então era o tempo da graça, vamos assim dizer, para que o homem pudesse se arrepender, se converter dos seus caminhos. Só que nós vemos que o homem, ele foi de mal a pior. Pelo contrário, a maldade chegou tanta que somente Noé e a sua família foram salvos. Somente Noé e a sua casa, Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras é que foram salvos. E ali começou novamente a humanidade, através de Sem, Cã e Jafé. E aí o Espírito Santo, irmãos, ele está ali, no céu. E nesse momento, ele vai para onde? Ele vai para cá, Apocalipse 1, 4. Ele vai para diante do trono de Deus. E ali, diante do trono de Deus, ele começa a vir à terra. Ele começa a vir sobre os homens aqui na terra. Só que de uma maneira diferente, de uma maneira limitada. Por quê? Porque o Espírito Santo agora, ele começa a vir, deixa eu ver aqui. Ele começa a vir de 3 formas. A primeira forma, que o Espírito Santo ele começa a vir sobre o homem agora, era de uma forma concentrada, particular e concentrada. E o que significa isso? Significa que o Espírito Santo, irmãos, ele era dado somente a uma pessoa.
Então o Espírito Santo vinha somente a uma pessoa, né? E dessa pessoa, se fosse para agir em outras pessoas, eram tiradas o quê? Porções. Então, se o Espírito Santo está sobre mim e Deus quer compartilhar com outras pessoas, ele não vinha diretamente sobre aquela pessoa, mas era tirada essa porção daquela pessoa que tinha o Espírito Santo. Então a gente pode ver isso no caso de Moisés, né? Todos conhecem a história, que Deus fala com ele para designar ali mais 70 homens, e desses homens, o que iria ser feito? Iriam ser tiradas porções do Espírito que estava sobre Moisés para compartilhar com eles. Olha aí para você ver Números, capítulo 11. Porque, como eu disse, o Espírito Santo era dado de forma particular e concentrada, ou seja, somente sobre uma pessoa. Números, capítulo 11. Quando Moisés, né, ele sente o peso ali do seu cargo, versículo 16 e 17. Números 11, 16 e 17. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo, e eu descerei ali, e falarei contigo. Agora olha, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não as leve sozinhos. Versículo 24. E saiu Moisés, e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então era tirado, como eu disse, né, de uma pessoa para ser compartilhado com as outras em porções. Por isso que nós vemos que Elias, ele fala para Eliseu, olha, pode fazer um pedido. E o que Eliseu pede? Ele pede uma porção dobrada. Ou seja, eu não quero só uma, mas eu quero 2 porções. Eu quero uma porção dobrada do teu Espírito. Porque era assim que o Espírito Santo agia, né? Depois que ele foi tirado da terra. Ele vinha de uma maneira particular e concentrada. Era dado somente a uma pessoa, né? Os seus discípulos, eles recebiam assim, dessa maneira, somente através de porções. Então eles não vinham, o Espírito Santo não vinha direto de Deus para aquela pessoa, mas vinha do líder para os seus discípulos. E aí a segunda forma que o Espírito Santo se manifestava não era vamos colocar aqui as referências, né? Números, capítulo 11, versículo 16 e 17, e do 24 ao 29. E também quando falamos, né, de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 10, fala de Elias e Eliseu. Então, a segunda forma
era de forma esporádica. Então, irmãos, como eu falei, primeiramente, dessa forma particular e concentrada, o Espírito Santo, né, ele não podia estar sobre duas pessoas ao mesmo tempo. Então, para ele estar operando em outras pessoas, era através das porções. Então, se fosse uma pessoa do mesmo ofício, ele não poderia agir. Então, se era um rei, ele só estava sobre um. Se era um profeta, da mesma maneira, ele estava somente sobre um profeta, não estava sobre os demais. Olha aí para você ver um texto interessante, que é o primeiro livro do profeta Samuel, 16, capítulo 16. Vou te dar um exemplo aqui de um rei, e depois a gente vai um exemplo ali de um profeta. 1 Samuel, capítulo 16, fala da unção de Davi, quando Deus unge Davi. E naquela época, quem era o rei? Já era Saul, mas aí Davi vai ser ungido rei. Versículo 13, 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Agora olha o versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de quem? De Saul. E atormentavam o espírito mau da parte do Senhor. Então o Espírito do Senhor estava sobre Saul, que era o rei. Mas no momento em que o Davi é ungido como novo rei, o Espírito Santo então sai de Saul e passa para Davi. Porque ele não poderia estar, como eu disse, em duas pessoas que realizassem o mesmo ofício no mesmo tempo. Porque ele se manifestava aqui no Antigo Testamento de uma maneira particular e concentrada. Aí, 1 Reis, como nós falamos de um rei, vamos agora falar 1 Reis, capítulo 22. Vamos falar agora, né, de um profeta. 1 Reis, capítulo 22, vai falar sobre isso, né? Quando Acabe faz ali um acordo com Josafá, e eles perguntam aos profetas que ali estavam, e os profetas diziam, né, para que eles subissem, né? Sobe a Ramá de Gileade, triunfarás, porque o Senhor entregará na sua mão. Só que aí Deus chama, o rei chama Micaías, né, o homem de Deus, o profeta de Deus, para profetizar. E aí Micaías fala totalmente o contrário. E aí, no versículo 24, olha o versículo 24, 1 Reis 22, versículo 24. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Então o profeta aqui, ele julgava, né, Zedequias julgava ter o Espírito Santo. E ele fala: olha, Micaías, da onde que o Espírito saiu de mim para falar em você? Por quê? Porque eles sabiam que o Espírito Santo só poderia estar sobre uma pessoa que exercesse, né, aquele ofício. Então, se ele estava sobre um profeta, ele não poderia estar sobre outro. Então, é isso que ele estava falando, da mesma maneira que o rei. Por isso que foi necessário, né, Elias sair para Eliseu começar o seu ministério.
porque o Espírito estava sobre Elias. Foi necessário Moisés morrer para Josué, né, começar o seu ministério, porque era assim que o Espírito agia. E agora, a segunda maneira é de forma esporádica. E o que é isso? De forma esporádica. Ele não se manifestava de uma forma constante, ou seja, era de uma forma esporádica, era de poucas vezes, era algo que acontecia de vez em quando, para você entender, era algo que não era constante. Então ele se manifestava casualmente. Ele vinha sobre uma pessoa para realizar um propósito e depois ele já voltava de novo para diante do trono de Deus. Então era assim que o Espírito Santo ele agia, né? Ele não habitava na pessoa, mas ele só vinha sobre a pessoa, realizava aquela obra e depois ia embora. Por isso que a gente vai ver muitas vezes, né, no livro de Juízes, você vai ler muitas vezes falando, né? E o Espírito do Senhor veio sobre ele. E o Espírito do Senhor veio sobre ele. Porque era assim, né? O Espírito Santo vinha, usava aquela pessoa e depois ia embora. Então a gente vê lá em Êxodo também falando de Bezalel. Êxodo 31 fala sobre Bezalel, que o Espírito do Senhor veio sobre ele para quê? Para ele construir os utensílios ali do tabernáculo, mas depois que ele construiu, o Espírito voltou para o trono, porque ele manifestava-se dessa forma, né, de uma forma esporádica. Vou pôr aqui, o exemplo de Bezalel. Êxodo 31, do 1 ao 3. Então o Espírito Santo só vinha, irmãos, para realizar um propósito e depois ia embora. Por isso que Davi clama no Salmo 51, né, verso 11. Ele fala: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi sabia que o Espírito Santo não fazia morada. Ele permanecia sobre a pessoa. Mas no primeiro ato de pecado, no primeiro deslize que a pessoa cometia, ele ia embora. Então por isso que Davi pedia, né, como Davi, Moisés, esses homens, né, que tinham a vida santa, e o Espírito Santo ainda permanecia ali por algum tempo. Mas no primeiro pecado ele voltava para o trono de Deus. Então por isso que ele pede, né, para que Deus não retire, porque ele se manifestava dessa forma, de uma forma esporádica. E a terceira forma era por possessão. Então o Espírito vinha, e é desse jeito mesmo, possessão, possuía, né? Dessa forma que você está pensando mesmo, possuía a pessoa. Então a pessoa nem sabia o que estava fazendo, né? Então o Espírito Santo vinha sobre ela e ela nem sabia. Por quê? Porque o Espírito Santo tomava as faculdades mentais da pessoa. Ele não tomava o espírito, né, da pessoa, mas tomava a mente, tomava as faculdades mentais. Por isso que você lê na Bíblia, e como a gente leu aqui de Davi, falando que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Lá com Saul, alguns capítulos antes, fala que o Espírito se apoderou de Saul e Saul profetizava. Então a pessoa já nem sabia, né, depois dessa possessão, ela nem sabia o que tinha acontecido, porque o Espírito Santo não habitava na pessoa, mas ele possuía a pessoa para aquele propósito. Como eu falei, né, de Bezalel e esses outros homens que foram possuídos, né, possessos, assim, vamos assim dizer, por o Espírito Santo, porque ele vinha sobre, né, como eu disse, veio sobre ele, se apoderou dele. Era um modo do Espírito Santo agir, do Espírito Santo, né, se manifestar. Por isso que não tinha
julgamento naquela época das profecias. Por quê? Porque era o Espírito Santo que tomava mesmo o profeta e falava. Então você não vê ninguém julgando, né, as profecias. Como Paulo diz, julgai, né, as profecias, mas no Antigo Testamento não. Por quê? Porque era o Espírito Santo que falava, né, literalmente. Então nós vemos muito isso no livro de Juízes. Vou pôr aqui Juízes. Vou pôr um exemplo aqui, Juízes 16, 20. Que é a forma que o Espírito Santo agia, ele operava. Então ele estava no céu, como nós lemos lá em Ezequiel, lá em Ezequiel 1, aqui ó, Ezequiel 1, fala sobre isso, que ele estava onde? Entre as rodas dos querubins. Então ele estava diante do trono, mas ali, entre as rodas dos querubins. E ali, ele descia a terra, né? Usava o homem de uma maneira particular e concentrada, de uma forma esporádica, por possessão, para realizar uma obra. E depois, o que ele fazia? Voltava de novo para diante do trono de Deus, entre as rodas ali dos querubins. E foi isso, até no dia em que Jesus veio à terra. Então Jesus veio à terra, e a Bíblia diz que agora o Espírito Santo está sobre quem? Sobre Jesus, conduzindo Jesus, ajudando o Senhor Jesus. A gente vai ver muitas vezes falando, né, que o Espírito Santo conduzia Jesus na tentação, melhor dizendo, depois do batismo. O Espírito Santo fez o quê? Conduziu Jesus para o deserto, quando ele estava ali debatendo com os fariseus. O Espírito Santo revelava para Jesus o pensamento dos fariseus. Então o Espírito Santo estava nesse momento lado a lado com Jesus, conduzindo Jesus. Só que aí Jesus morre, Jesus ressuscita, e aí Jesus sobe para o Pai. E aí Jesus, ele diz, como nós lemos lá em João 7, ele estava falando do Espírito Santo, e rios de água viva, né, fluiriam do nosso interior, daqueles que crescem. Mas não tinha acontecido ainda, o Espírito Santo não tinha vindo, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas aí Jesus entra no céu, e aí é o capítulo 5 que nós lemos de Apocalipse. E em Apocalipse, capítulo 5, Jesus ele é glorificado. Jesus ele recebe a honra, recebe a glória, recebe o poder. E então nesse momento em que Jesus é glorificado ali em Apocalipse 5, e daquela última vez, né, do nosso estudo que nós falamos, o que aconteceu nesse momento da glorificação, o Espírito Santo então estava ali, diante do trono de Deus. Mas quando Jesus ele é glorificado, o Espírito Santo agora é enviado a toda a terra. O Espírito Santo agora foi enviado para toda a terra. Mas por que isso aconteceu? Porque Jesus ele fez algo. Ele fez um pedido. Olha aí, João capítulo 14. Porque Jesus, ele faz um pedido. Sabe por quê? Porque aqui em Gênesis 6,3, o Pai fez o quê? Tirou o Espírito Santo da terra. Então o Pai falou, olha, não contenderá para sempre o meu Espírito como homem. Então o Pai, ele tira o Espírito da terra. Mas agora, Jesus, aqui na terra, ele fez uma promessa para nós. João capítulo 14, versículo 15 e 16. Vamos ler do 15 ao
18. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Olha o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E que Consolador é esse? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha o versículo 17, irmãos. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Sabe por quê? Porque o mundo, ele rejeitou este Espírito. O Pai deixou aqui, para convencer o homem, naquele período, mas o mundo rejeitou. Por isso que Jesus está dizendo, olha, o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. E aí já muda, porque ele diz, porque habita convosco e estará em vós. Então Jesus está dizendo que agora ele vai rogar, ou seja, o Pai tirou da terra, mas ele disse, eu vou rogar ao Pai, para que ele envie o Consolador. E o que é rogar? Rogar, irmãos, é pedir, insistir, clamar mesmo sabendo, que às vezes a resposta pode ser não, é rogar. Jesus disse, eu vou rogar ao Pai, eu sei que ele foi tirado, mas eu vou rogar ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, ou seja, da mesma natureza. E agora vai ser diferente. Por quê? Porque não vai ser de uma maneira particular e concentrada. Não vai ser de vez em quando que ele vai vir. Não vai ser para possuir, a mente de vocês, não. Mas Jesus disse, ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus, ele sabia que se fosse dessa mesma maneira aqui, irmãos, não teria resultado, não valeria, de nada para a igreja. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem somente por possessão, de uma maneira esporádica, de uma maneira particular e concentrada, isso não mudaria a vida dos discípulos. Por quê? Porque nós vemos Sansão, vou dar um exemplo, nós vemos Saul, homens que foram cheios do Espírito Santo, mas continuavam com a sua vida no pecado, no erro. O Espírito Santo ia embora, lá vai Sansão voltando para o erro, lá vai Sansão voltando para o pecado, lá vai Saul, desobedecendo a Deus. Então, naqueles tempos, por possessão, o espírito humano continuava vazio. Mas agora Jesus fala, não, agora vai ser diferente. Ele vai habitar no vosso espírito. Ele vai trazer uma mudança de vida. Porque vocês não vão ficar sós. Vocês não vão ficar órfãos. Mas o Espírito Santo vai estar com vocês para transformar, a vida de vocês. Então a possessão era temporária. Ou seja, possuiu, usou para um propósito, foi embora. Mas Jesus agora está dizendo, porque ele habita convosco. Agora não vai ser por possessão, vai ser por habitação. Não vai ser de uma forma casual, de vez em quando, não, mas vai ser para sempre. Não vai ser de uma forma particular e concentrada, não, mas vai ser para todos. Todos aqueles que creem. Então Jesus está dizendo isso, que o Espírito Santo agora iria permanecer, não ir embora através de um ato de pecado. Ou seja, eu cometi um pecado, o Espírito Santo foi embora. Não seria assim a sua saída, agora seria diferente. Eu pequei, o Espírito Santo vai me convencer do pecado, da justiça, do juízo. Mas se eu permanecer numa vida de pecado, aí sim é que ele sairá, aí sim que ele vai embora. Mas por causa do ato, o Espírito Santo não vai mais,
como era no Antigo Testamento, mas ele vai permanecer para convencer o homem da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, para não deixar que aquela pessoa volte mais para a vida de pecado. Então Jesus, ele chega diante do Pai, ele é glorificado, ele roga ao Pai, o Pai aceita, o clamor de Jesus, e o Espírito Santo agora, ele é enviado à terra. E quando aconteceu isso? Quando ele chegou? Aí entra o quê? Atos, capítulo 2, do 1 ao 4. Vamos ler quando foi esse momento? Já está em João aí, ó. Só adiantar. Atos, capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, a qual pousaram sobre cada um deles. Olha como é que já mudou. Não é de uma forma particular. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi só Pedro, não foi só João, não foi só os apóstolos, mas a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, naquele dia, irmãos, o Espírito Santo foi entregue à igreja. O Espírito Santo veio para habitar em cada um que crê, em cada um dos crentes, em cada um daqueles que aplicam a sua fé em Jesus, para que do seu interior agora corram rios de águas vivas. E é interessante, irmãos, que Atos 2, você lê que havia o quê? Os discípulos viram o quê? Um forte vento, Deixa eu marcar aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Atos 2, diz assim, ó, versículo 2: de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então foi visto o que? Um vento forte, um som, um estrondo, fogo. Aí lá em Ezequiel 1, como nós falamos que o Espírito Santo estava ali diante do trono, olha para você ver o versículo 4, Ezequiel capítulo 1, versículo 4, que a gente vai ver a manifestação do trono de Deus. Quando o trono de Deus se manifestou, olha o que aconteceu. Versículo 4 de Ezequiel 1: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com o quê? Com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Então, Ezequiel 1 e Atos capítulo 2, irmãos, nos mostram que o trono de Deus, onde o Espírito Santo estava diante dele, desceu até onde? Até o cenáculo. E quando o trono de Deus estava ali sobre o cenáculo, o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo veio, e encheu aquela casa. Então a manifestação do trono de Deus, lá em Ezequiel 1, nós vemos ela aqui também, em Atos 2. É um vento forte, fogo, barulho. Então era o trono de Deus descendo sobre aquele lugar, e o Espírito Santo enchendo aquela casa, enchendo aquele povo. E para a gente terminar, irmãos, nós vemos que isso tudo
tem uma simbologia no momento em que Noé, ele solta a pombinha, quando o dilúvio estava minguando, né? As águas do dilúvio estavam ali, para Noé ter uma certeza de que o dilúvio tinha acabado. Noé solta uma pombinha, e essa pombinha, como todos nós sabemos, a pomba é símbolo de quem? Do Espírito Santo. Então aqui em Gênesis 8, vamos um pouquinho, ó. Êxodo 1, Ezequiel, perdão, 1, Atos 2, estão ligados com Gênesis, capítulo 8, versículo 8 ao 12, para você entender como nós estamos falando, né, do Espírito Santo. Tudo isso aqui já foi tipificado lá na pombinha, que Noé solta. Gênesis 8, 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. Então esse momento, irmãos, versículo 8 e 9, que Noé solta a pombinha para ver se as águas tinham baixado, é o que? É esse período aqui, ó, de Gênesis 6, quando o Espírito Santo estava aqui na terra, né, convencendo o homem, trabalhando, né, no coração do homem. Só que o que acontece? A pombinha não achou repouso, ou seja, a humanidade estava com o coração duro, com o coração fechado. Então a pombinha não tinha onde pousar. Então o que ela fez? Ela voltou para a arca, ou seja, o Espírito Santo voltou para o céu, voltou para Deus. E aí, olha o versículo 9 fala, né? Porque as águas estavam sobre a face da terra, ou seja, o pecado estava tomando conta da terra. Então o Espírito Santo foi tirado por não achar um coração para que ele fizesse, né, morada. Versículo 10: e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. Então depois de 7 dias, Noé solta de novo a pombinha. E aqui fala de quê? Das 7 dispensações, né? Os 7 períodos de tempos até a vinda de Jesus. Então passou ali os patriarcas, passou os juízes, os reis, os sacerdotes, e aí até chegar, né, em Jesus. Então o Espírito Santo estava aqui na terra, fazendo a sua obra através de Cristo, com Cristo. E aí o versículo 11: e a pomba voltou a ele à tarde, ou seja, o período em que Jesus entregou o seu Espírito, foi quando? À tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira do seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, quando o Espírito Santo apresenta ao Pai a obra de Jesus, o Pai vê que agora o pecado foi vencido. As águas já não estavam mais prevalecendo. Ou seja, Jesus venceu o pecado. Jesus venceu para dar vida ao homem. Então, aqui fala dessa obra de Jesus, né? A pomba com a folha de oliveira no seu bico, o Espírito Santo apresentando a obra de Cristo, a redenção de Cristo. Então, as águas tinham minguado de sobre a terra. E aí o versículo 12: então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele.
a ele. Então, quando Noé espera aqui outros 7 dias para enviar a pomba, fala de quê? Da vinda do Espírito Santo para a terra. Por quê? Porque da Páscoa até o Pentecostes são 50 dias. Então, da Páscoa até o Pentecostes, 50 dias. Deixa eu ver aqui um espacinho. Aqui, ó. Páscoa ao Pentecostes. São 50 dias. Jesus, ele foi morto, né? Ali, na Páscoa. E aí, até a sua morte, a sua ressurreição, 3 dias. 3 dias. Depois, quando ele ressuscita, ele passa quanto tempo aqui na terra? 40 dias. Até a sua ascensão. O que deu o total de quanto? 43 dias. E, como você é bom de conta, você vai ver. 50 menos 43, dá quanto? 7 dias. Que foi o período em que Noé esperou para quê? Para enviar a pomba. Então, no momento em que Jesus foi glorificado, o Espírito Santo é enviado à terra. Mas esse período do Espírito Santo sair do trono para descer à terra, no nosso tempo, irmãos, foi quanto tempo? 7 dias. Então, no momento em que Jesus sobe, ele diz, né? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos, aqueles que ali estavam, tiveram que esperar 7 dias para serem cheios do Espírito Santo. Porque isso foi aqui, ó, tipificado com a pomba nos dias de Noé. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba. E a pomba fez o quê? Não mais tornou a ele. Ou seja, a pomba foi embora e ficou na terra. Então, da mesma maneira, o Espírito Santo. O Espírito Santo saiu do céu, desceu do céu e hoje está com a igreja. Está conosco. Né? Ela só vai voltar para o Pai junto com a igreja. Aleluia. Para apresentar a igreja ao Senhor. Né? Santa, pura, lavada e sem mácula. Enquanto isso, o Espírito Santo está aqui. Né? A pombinha está aqui, preparando a igreja para se encontrar com o Senhor. Amém?